Beleza. Deixa eu ver se eles estão entrando aqui, tá, Marcelo? Estão me chamando aqui, peraí só um pouquinho. Então, beleza, estamos ao vivo. Deixa eu só ver aqui se ele... Tem uns aqui que estão dizendo que não estão conseguindo acessar o link, cara. Peraí. Não, está funcional, eu consegui. Reinicia a máquina, o link está funcional sim. Esse link que eu acabei de testar, ó, eu entrei com ele. Tô lá, eu tô me vendo na minha transmissão. Reinicia a máquina. Eu também. Também Então, estou te vendo aqui. tá funcionando, bonitinho. Deixa eu só chamar aqui o... 4 pessoas, já tem 4 pessoas. Onde é que tu tá vendo? Só tu vê, né? Eu tô na barrinha aqui do lado. Você tá numa barra do Google Hangout? Vamos lá. Deixa, senão a gente vai até às 9 horas, só pra eu te mostrar isso. Vamos embora. Então tem pessoas online aí já, né? Já. Então, beleza. Vamos lá. Vamos lá. Marcelo, eu vou só fazer a introdução aqui, então. Tá. Aí eu vou passar essa bola para ti. Tá bom? Enquanto o pessoal está entrando aqui, beleza? Bora. Vou fazer a chamada aqui. Então, pessoal, boa noite, tudo bem a todos? Sejam bem-vindos. Então, aqui é FOL, onde através da comunidade, né, Marcelo? Arquiende TI, que são os arquitetos e engenheiros de TI. Estamos aqui no mais um Hangout ao vivo. Só que esse Hangout a gente está ao vivo com um objetivo, né? O objetivo que a gente vai escrever juntos um capítulo do livro, o novo livro, que são as vidas de um profissional de tecnologia, né? Onde o objetivo desse livro principal é disseminar o conhecimento para toda essa comunidade, beleza? Sobre o nosso grande dia de hoje, né? Então hoje a gente está aí com o Marcelo, né? Falando um pouquinho aqui sobre o Marcelo. Marcelo é coautor, né? Brasileiro e carioca, coautor, profissional com mais de 15 anos de experiência em projetos de software e analista de negócio. Iniciou sua carreira como desenvolvedor Clipper, né, Marcelo? Na parte técnica, né? Hoje com uma carreira consolidada na tua área, né? Principalmente da analista de negócio e mapeamento. Tem vários canais no YouTube, vários seguidores, né? Coautor do livro tanto do Baboc quanto do mapeamento de processos, né? Além de ser um parceiro aí da gente da comunidade Arquiende, né? Então, hoje nós vamos registrar esse capítulo juntos, onde a chamada principal é o seguinte: descubra todos os segredos do Baboc, sua evolução, benefícios e como é o profissional de analista de análise de negócio. Perfeito, Marcelo? Vamos lá. Então, estou te passando a bola. Estou te escutando perfeitamente. Todo mundo me escuta direitinho? É só colocar aqui no chat. Você tem no seu lado, acho que direito. Né? Do meu lado é direito. E vocês podem interagir, podem ir colocando as perguntas, que eu também estou olhando e vou conduzindo a palestra dessa maneira, tá? Então vamos lá. O que a gente vai falar hoje? Deixa eu pegar aqui meu script para conversar com você. Eu pensei, falei assim, vou usar meu slide. Não, eu falei, vou fazer o seguinte, fazer de uma forma mais interativa. Eu vou conversar, né? Tete a tete que é melhor. Então vamos lá, mas o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver o que é ser um analista de negócios. Tá? Conhecimentos, habilidades e atitudes que são necessárias para esse profissional. Como que você começa? E a gente dá uma pincelada em como que você pode fazer um curso, como é que funciona a certificação, mas o objetivo aqui é a gente falar do papel do analista de negócios. Vamos lá? Perfeito. E eu vou até falar algumas das dores desse profissional hoje, tá? E mostrar por que existe um grande filão hoje para você que, por exemplo, já é analista de sistemas, analista de requisitos e quer ser um analista de negócios, quer sair um pouco da área técnica. Então, por exemplo, eu não quero mais desenvolver sistema, eu quero ir para a área técnica, eu gosto de lidar com gente, eu gosto de lidar com ser humano. Você tem tudo para ser um analista de negócio. Então eu vou falar, é sobre isso que a gente vai agora começar a falar. Então vamos lá. O que é ser um analista de negócios? Então, para eu começar a falar
o que é ser um analista de negócios, é importante que a gente fale o seguinte, o que é fazer análise de negócios, né? O que é fazer análise de negócios? É você entender que a organização ela está todo instante mudando, a organização ela está todo instante passando por pequenas e grandes transformações, e o analista de negócios, como um grande agente de transformação, ele colabora, facilita ou torna fluida essas mudanças, tá? Através do seu cinto de utilidades. Eu gosto de chamar esse conjunto de técnicas, ferramentas e conhecimentos de o cinto de utilidade do analista de negócios. Tá? Então, fazer análise de negócios é tornar a mudança mais fácil. E a todo instante a mudança está acontecendo. Basta que vocês vejam, por exemplo, uma empresa que hoje, por exemplo, os bancos estão sofrendo na pele outras grandes empresas do tipo fintech aparecendo no mercado. Empresas grandes, porém pequenas. E essas pequenas empresas estão mordendo fatias do mercado dessas instituições bancárias. Então, por exemplo, hoje você pode ter um cartão de crédito, o famoso Nubank, sem ter uma conta corrente. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Você acha que os grandes bancos, as grandes instituições financeiras ainda não conseguiram enxergar isso? Claro que já conseguiram, né? Tanto é que o presidente lá do Itaú, do Bradesco, foram lá para o Vale do Silício recentemente, ficando de olho em startups, né? Como é que eles podem dinamizar o seu próprio negócio. Então, olha só que legal. Pequenas empresas estão mordendo fatias desse mercado. E as instituições bancárias já consolidadas têm que se adaptar, porque senão elas vão ser devoradas. Elas são grandes elefantes brancos, a gente sabe disso. Hoje, para você tirar um cartão, você tem que passar por um processo absurdo, tem que ter uma conta bancária e por aí vai. E o que acontece? As empresas têm que se adaptar. E esse tipo de profissional chamado analista de negócios, que trabalha dentro do contexto organizacional, dentro da empresa, tem a missão de tornar essa mudança fácil. E ele trabalha em vários contextos da organização. Tá? Em vários contextos da organização. Ou seja, ele identifica oportunidades em que o negócio pode melhorar. Ele identifica problemas que o negócio precisa resolver. Tá? Ele precisa resolver. Então, ele está atento, ele tem um trabalho proativo, tá? E ele, então, recomenda soluções para o negócio, para que o negócio possa resolver o problema ou para que o negócio possa se aproveitar daquela oportunidade. Simples assim. Então, essa é a missão da análise de negócio. E esse profissional, como é que ele trabalha? Como é que é o seu dia a dia? O dia a dia do profissional de análise de negócios é lidar com pessoas. Ele vai, na grande maioria, lidar com pessoas. Ele vai ser um grande elo de ligação com as pessoas. Você já reparou como é que as pessoas elas hoje estão dentro da organização em silos, onde cada grupinho, cada silo, cada departamento tem o seu próprio jargão? Se você for ver, o pessoal de TI tem o seu jargão, o pessoal da contabilidade tem o seu outro jargão, marketing e assim por diante. Então, como é que você linka essas pessoas todas? O analista de negócios, ele acaba falando a língua do negócio. E ele é esse profissional que muitas das vezes está juntando essas pessoas, que não é fácil, tá? Que não é fácil, para que a coisa possa acontecer. O que é essa coisa? A mudança organizacional. A mudança organizacional ela pode ser definida como o Babok define a transformação controlada no contexto organizacional. Uma pequena transformação, transformação pode ser um processo, pode ser um novo sistema, pode ser um treinamento, seja qual for, tá? Então, a organização ela passa por ela tem essas necessidades de fazer essas mudanças. E o analista de negócios, ele lida muito com TI. Por que lida muito com a TI? Porque a TI é um grande braço da organização.
A TI é um grande braço de soluções da organização. Então, o analista de negócios, muitas das vezes, vai lidar com o pessoal da TI. Então, imagina o seguinte. Imagina que você tem uma empresa que ela quer migrar o seu RP. Ela quer botar um RP totalmente diferente. O desafio de você trocar de RP é muito grande. E um dos desafios é você tornar essa mudança minimamente perceptível pelas pessoas no negócio. Como fazer isso? Como tornar essa mudança minimamente perceptível? Como, por exemplo, fazer com que as pessoas comprem essa ideia de que a mudança daquele RP ela vai melhorar as operações e não o contrário. Então, o analista de negócios, ele tem todo esse trabalho dentro da empresa de vender essa ideia para as pessoas, muitas das vezes para a alta direção, para o corpo diretivo, e mobilizar as pessoas responsáveis para que essa mudança aconteça. Então, ele precisa ter um bom patrocinador, ele precisa mobilizar a TI, ele precisa identificar quais são as necessidades das diferentes pessoas e departamentos, é o que a gente chama de requisito das partes interessadas, porque numa migração, numa mudança de RP, o que vai acontecer? Cada parte interessada, cada grupo de parte interessada vai ter suas demandas, vai ter as suas necessidades, e o analista de negócio ele precisa mapear muito bem isso. Para quê? Para que quando mudar, a coisa seja imperceptível, ou o minimamente perceptível. Eu recentemente postei no meu perfil lá no Face algo que me chamou muita atenção. Foi uma notícia em que o banco Itaú ele fez uma migração. Eu estou até lendo aqui. Vou até mostrar para vocês. O banco Itaú ele migrou o seu data center. Você tem conta no Itaú? Eu tenho conta no Itaú. Eu tenho conta no Itaú. Você quer saber? Eu não percebi nada de que mudou. Sabe quantos usuários o Banco Itaú tem? Somando todos os correntistas, todos os usuários de todos os produtos do Itaú que fazem uso de sistemas e, consequentemente, desse novo data center, nada mais, nada menos que 40 milhões de usuários. Agora imagina migrar um RP, no caso deles não foi RP, né? Foi um data center, para um outro local e não teve um impacto de alguém chegar e dizer assim, poxa, minha conta parou. Minha conta parou. Eu não consigo tirar meu saldo. Eu não consigo ver o meu extrato. Isso não aconteceu. Pode até ter acontecido problemas muito pontuais, mas você não vê que isso foi parar na mídia. Então, se teve problema, foi assim, imperceptível. Esse é um trabalho do analista de negócios. É trabalhar junto com as pessoas para que essa mudança ela seja fluida. A gente fala muito sobre business agility, ou agilidade do negócio. O que é isso? É a capacidade que o negócio tem de reagir rápida e prontamente à mudança. Para não acontecer aquilo que aconteceu com a Kodak. É o caso clássico, né? O que aconteceu com a Kodak? Ela inventou a máquina digital, só que ela não se adaptou. Mas por que ela não se adaptou? Porque ela não queria matar o seu core business. O que é o seu core business? Como que ela ganhava dinheiro? Era vendendo filme. Certo? Era vendendo filme. Então ela não queria comprometer isso. Tá? E ela não conseguiu vislumbrar que o mundo ia migrar para a fotografia digital e ela acabou se perdendo no tempo e no espaço. O analista de negócios pode e deve contribuir muito nesse sentido. Boa parte desse trabalho depende muito desse profissional. Tá? Então, esse profissional é um grande braço. Eu não gosto de dizer que esse profissional é ponte. Ou seja, o que é ponte? Ponte da TI. Tá? Algumas pessoas gostam de dizer que o analista de negócios ele é a ponte da TI. Jamais. O desenvolvimento de software já é tão complicado. Imagina você botar mais uma camada, mais um hub. Então, analista de negócio não é hub. Tá? Ele é um grande parceiro do time de desenvolvimento para fornecer informações e até mesmo conscientizar esse time das reais necessidades do negócio. Essa é uma outra questão. O que é necessidade real e o que é desejo evidente? Já aconteceu com você de, por exemplo,
você elicitar requisitos, capturar requisitos das partes interessadas e a pessoa dizer assim, olha, eu quero isso, eu quero aquilo. Necessidade ou desejo evidente? Desejo evidente. É aquilo que a pessoa acha que quer. Ah, eu quero um sistema, eu quero uma telinha, eu quero um relatório. Mas será que é isso mesmo que ela quer? Ou melhor, será que é isso mesmo que ela precisa? Então, como é que a gente identifica as reais necessidades em vez de focar nos desejos evidentes? É simples. Quando você vai ao médico, o que acontece? O médico não fala assim para você, olha só, o que você quer tomar? Qual é o remédio que você quer tomar? Ele não fala assim, né? O que ele fala? O que ele fala? Ele fala, olha, o que você está sentindo? Onde é que é a dor? Exatamente isso que o analista de negócios faz. Ele não pergunta, o que você quer? Qual é a solução que você precisa? O cliente não sabe disso. Mas ele precisa fazer o quê? Ele precisa identificar as dores. E quando ele identifica as dores, as reais necessidades, elas surgem. E é com isso que o analista de negócios vai endereçar as suas soluções para atender às reais necessidades e não apenas desejos evidentes, que podem sim ser atendidos, caso venham a corroborar as reais necessidades. Mas em alguns casos, quando o cliente diz que quer isso ou quer aquilo, será que é isso realmente que ele precisa? Então imagine o seguinte, se um analista de sistemas vai lá e pergunta o que ele precisa, ora, ele é analista de sistemas, ele trabalha com o quê? Sistema. O cliente vai dizer o quê? Eu quero um sistema, eu quero uma tela, eu quero uma funcionalidade, eu quero um relatório. Mas será que é isso mesmo que o cliente precisa? Às vezes o cliente precisa do quê? Ele precisa, às vezes, de um treinamento. É isso. Às vezes ele precisa mudar o processo. Não é mudar o sistema, mas é mudar o processo. Porque às vezes o sistema está automatizando o quê? A bagunça. Não é melhor arrumar bagunça do que automatizar a bagunça? Então não é melhor arrumar a casa, ou seja, mexer no processo de negócio. E aí o negócio fica mais simples. Então, é justamente esse um outro papel que o analista de negócios tem. Identificar e saber separar o joio do trigo. O que é real necessidade do que é dos desejos evidentes. Tá? E recomendar soluções. É interessante dizer que quando a gente fala assim, o analista de negócios recomenda soluções, pode parecer fácil, né? Olha, tá aí, ó, você precisa fazer isso aí. Não é bem assim. Tá? Quando ele recomenda soluções, ele vai garantir que essa solução vai entregar o benefício de negócio que as pessoas do negócio esperam. E quando a gente fala de valor, eu gosto de fazer uma brincadeira, né? Esse aqui é o meu telefone, um Samsung S6. Né? Você trocaria o seu celular pelo meu? Uma troca, só de aparelho. Esquece o conteúdo. Você trocaria o seu celular por meu? Coloca aí no chat. Vamos lá, quem está assistindo, diz aí. Quem está assistindo, coloca aí. Vamos lá. Daqui a pouco eu vou começar a responder as perguntas aqui. Coloca aí no chat se você trocaria o seu celular pelo meu. O meu é um Samsung S6. É o penúltimo modelo, tá? Você trocaria o seu celular pelo meu? O que você acha? Trocaria ou não trocaria? Sim ou não? Não. A Maroa, Rodrigo, estão dizendo que não trocam. Por que você não troca? Diz aí para mim, poucas palavras. Por que você não troca? Vamos lá. Por que você não troca? Ó, o Antônio falou que não troca. Pessoal hoje está de mal comigo. O pessoal está esnobando hoje o meu telefone. Por que você não trocaria? Poxa, é um Samsung S6, gente. Vamos lá. É um dos últimos modelos. Por que você não trocaria? Diz aí. Tá satisfeito? Tá. Por que você está satisfeito com o teu? Conta aí para mim. Por que você não trocaria? Quem tem iPhone? Quem tem iPhone aí? Alguém tem iPhone? Você tem um iPhone? Diz aí se você tem um iPhone. Ó, a Luciana falou que talvez trocasse. Ó, o pessoal tá falando, o meu já me atende. Legal. Muito bom. Tem alguém com iPhone? Ou não? Sim ou não? Vamos lá. Marcelo, Diga.
Uma coisa importante que você falou, o papel do analista de negócio é muito importante, principalmente pela essa questão, quando ele atua na dor, ele tem que trabalhar no contextual, isso é muito importante. Então, no momento que você fala do teu celular ou da mudança, é o valor para cada um, seja ele pela utilidade, seja ele para garantia, né? Agora, o analista de negócio, ele conseguir fazer esse interfaceamento entre, ele tem que estar chapado, amarrado na visão estratégica como um todo, mas ele trazendo o valor que a TI tem, é exatamente, eu acho que essa pergunta que você começou a fazer, muito bem colocado, uma metáfora bem interessante para mostrar o que é valor, Marcelo. Só um adendo, tá? Não, perfeito. Por que eu fiz essa pergunta? Ó, porque o meu tá com todo o meu conteúdo, mas esquece conteúdo. Se fosse só troca de aparelho. Sabe o que acontece? Tem gente que tem iPhone e fala, eu não trocaria o meu iPhone por nada. Por quê? O cara do iPhone, ele gosta do iPhone. Aí ele vai dizer, olha, isso aqui me dá certo status e eu não estou aqui para fazer juízo de valor. Cada um tem a sua necessidade. Olha só que interessante. Tá? O cara do iPhone, quem tem iPhone vai falar, eu gosto muito do iPhone, dá status, é fácil de usar, independente. Ele é bom para você. Vai ter gente que vai falar, eu gosto do Motorola, eu gosto do Nokia. Cada um vai ter o seu argumento. Essa argumentação, na verdade, é o benefício que esse telefone te entrega. Já parou para pensar como que o valor é algo subjetivo, ou seja, ele muda de pessoa para pessoa? Para mim, valor é uma coisa, para você, valor é outra. 2. Valor é temporal. Valor é temporal. O meu celular hoje, ele tem gente que trocaria. O pessoal está dizendo aqui que não trocaria. Ó, a grande maioria está dizendo que não trocaria. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, só para mostrar que valor é algo temporal. Ele é subjetivo e também temporal. Há 10 anos atrás, se imagina, há 5 anos atrás, vai lá, 5 anos, 5, tá? Você trocaria o seu telefone, imagina o seu telefone há 5 anos atrás, você trocaria por esse Samsung S6? E aí, trocaria agora ou não? Agora eu quero ver. Coloca aí. Vai lá. Trocaria ou não? Se falar que não troca, poxa. Vamos lá. Há 5 anos atrás, pensa no teu celular e o meu Samsung S6. Não estou falando de conteúdo, tá? Só aparelho. Você trocaria o seu pelo meu? Você veria valor nessa troca? Essa é a pergunta. Claro, ó. Todo mundo diz sim, sim. Olha que legal. Isso aqui hoje pode não ser tão valioso para você, esse telefone. Mas quando ele lançou, ele era valiosíssimo. E daqui a 10 anos? Ó, certeza que sim. O Romário está dizendo que sim. A Luciana, certeza que sim. Agora imagina o meu telefone daqui a 10 anos. Vai ter valor? Vai ser um mero pedaço de metal. Não vai servir para nada. Imagina o que vai vir aí de tecnologia. Por que essa metáfora? O valor ele é subjetivo, ele é temporal. Então, para você dizer que você está entregando valor para alguém, você precisa identificar quem são as pessoas, já que valor ele é temporal e subjetivo, ele varia de pessoa para pessoa. E você precisa entender quais são as necessidades, as dores, os anseios, os medos de cada uma dessas pessoas. Para somente aí você poder identificar o seguinte: se eu entregar isso aqui para essa pessoa, aí sim é o valor. É o que o Fall falou aqui de contexto, né? De você contextualizar. E o analista de negócios ele tem esse papel, né, de entender isso, de entender essas pessoas para entregar a solução certa na hora certa. Esse é o X da questão. Então, basicamente aqui eu defini para você o que faz um analista de negócio. Tá? Ele trabalha com requisitos? Trabalha, ele vai lá entrevistar pessoas, vai procurar saber o que elas têm de dor, ele vai trabalhar junto com o time de implementação, seja o time de TI, time de processos, para quê? Para entregar a solução. O analista de negócio ele não constrói a solução, ele não bota a mão na solução, mas ele apoia a construção da solução. É diferente.
É diferente. E ele tem um conhecimento privilegiado, ele conhece o negócio. Analista de negócios não é sinônimo de trabalhar única e exclusivamente com requisitos. Anota isso, tá? Esse não é o papel do analista de negócios, embora ele possa vir a trabalhar com requisitos. Conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecimentos fundamentais. Saber trabalhar com mapeamento de processo de negócio. Se ele precisa entender o negócio, nada melhor do que ele mapear processo. Tá? Ele vai precisar. Ele vai precisar saber trabalhar com requisitos. Então, engenharia de requisitos é um dos assuntos que ele vai precisar lidar. E tem outros. Tá? Arquitetura corporativa, todos aqueles assuntos de processo, tá? Todas as disciplinas, Six Sigma, gestão da qualidade total. O analista de negócios precisa ter essa visão do todo, da organização. Eu costumo dizer o seguinte, quem vem da TI tem uma visão muito míope da organização. Eu venho da TI, eu fui desenvolvedor Clipper e fui desenvolvedor um bom tempo da minha vida profissional. Só que eu gostava de lidar com pessoas. E esse gostar de lidar com pessoas, de entender a empresa, de entender o negócio, foi muito mais forte do que desenvolver programas, sistemas. E por isso que, num tempo, eu migrei para análise de negócio. Portanto, o que acontece? O analista de negócio precisa ter esses conhecimentos, precisa conhecer o Babok. O Babok, ele é a bíblia da análise de negócios? Não. Mas ele é um pontapé inicial para quem vai começar nessa carreira. Para quem começa e para quem já faz análise de negócio. Porque olha só, o que é o Babok? É o corpo de conhecimento de negócios. Ele contém os conhecimentos, técnicas, ferramentas, perspectivas para você fazer análise de negócio. Ah, mas Marcelo, eu já tenho experiência de 10 anos em análise de negócio. Ótimo. Ali você tem a experiência de profissionais do mundo inteiro que fazem análise de negócio. E a gente, quando escreveu o Babok, a gente compilou as principais atividades, técnicas e ferramentas. Esse é o Babok. Ele não é a Bíblia, não é a verdade suprema, indiscutível. Nada disso. Mas é o bom pontapé inicial nessa profissão. Se você está começando em análise de negócio, não tem como você não ler. Não tem como você não estudar. E depois, se você já é profissional da área, você perde muito em não conhecer. Tá? Habilidade, mediação de conflito, lidar com pessoas. E quando eu falo lidar com pessoas, você já parou para pensar que lidar com pessoas é muito mais desafiador do que lidar com uma máquina, do que escrever um processo? Como é que a gente lida com pessoas? Fala-se tanto no ambiente corporativo de que a gente precisa se comunicar melhor. Será que a gente se comunica pouco? Pelo contrário, né? Quando você liga o teu computador, quando você abre o teu celular, você pega teu celular aqui, ó, o que não falta é comunicação. Twitter, Instagram, WhatsApp, Face, está todo mundo se comunicando. Então, a comunicação é a arte de falar o suficiente. Como é que você faz isso? E mais, como é que você vende a sua ideia? Porque o analista de negócios, se ele não conseguir lidar com pessoas, ele não vai conseguir fazer o seu trabalho. Essa é a verdade. Então ele precisa realmente saber lidar com pessoas, ter estratégias de persuasão, por que não? Tá? E para ele poder lidar com pessoas, tá? Porque ele vai lidar na maior parte do tempo com partes interessadas, ou seja, as pessoas. Então, achar que aprender uma técnica, utilizar uma ferramenta, ele vai ser um baita de um profissional, nada disso. Falta muito. Se tivesse um manual de instruções do ser humano, aí sim. Esse sim seria um bom livro para o analista de negócios ler e estudar, porque é o que mais a gente faz no dia a dia. Então, se você gosta de lidar com pessoas, não quer mais desenvolver sistema, ou não quer cair na área técnica de TI, e você gosta de lidar com pessoas, análise de negócio é um prato cheio. E por que isso? Vamos lá. O mercado está começando... O mercado está começando Começando não. Ele já tem, há uns 2, 3 anos, uma conscientização do valor desse profissional. Não são todas as empresas.
Não são todas as empresas que reconhecem o valor do analista de negócios. Isso está melhorando à medida em que a gente vai educando as empresas sobre o que é, na verdade, esse profissional e qual o valor que ele pode entregar para o negócio. Então, as empresas estão cada vez mais conscientes disso. E aí? Essa é a oportunidade que tem de quem está migrando de carreira, quem está pensando em começar uma profissão ou migrar de carreira para algo que não seja tão técnico como desenvolver sistemas ou não trabalhar com infra e que gosta de lidar com gente e de resolver problemas, analista de negócio. Seja um analista de negócio. Esse é o X da questão, tá? E as empresas estão precisando cada vez mais disso, tá? Mesmo empresas que não têm uma TI, não têm um desenvolvedor, não tem alguém de infra, às vezes não tem alguém de infra, né? Tudo é terceirizado, mas vai precisar ter um analista de negócios. Por quê? Porque o analista de negócios ele vai precisar apontar as melhores soluções de TI para a empresa, por exemplo. Tá? Então, tem grande valor nesse papel dentro da organização. Um projeto que é gerenciado por um GP ou por um Scrum Master, num contexto adaptativo, tem um papel violento. Será que todo e qualquer desenvolvedor tem consciência das necessidades do negócio? Tem essa visão clara de onde a empresa, o negócio quer ir? É por isso que o analista de negócios ele faz uma dobradinha de sucesso com o GP e com o time de desenvolvimento. Sempre dando norte, sempre dizendo, é por aqui que a gente vai. É por aqui que a gente deve ir, porque o negócio está perseguindo isso e aquilo. Tá? Conhecimentos, habilidades, saber trabalhar com requisitos, mapear processos, conhecer o baboque, saber lidar com gente, habilidades interpessoais. Então, eu até no meu treinamento, a gente desenvolve muita dessas habilidades. Vou contar um exemplo para vocês. Eu gosto sempre de contar esse exemplo. Teve um projeto no ano passado que estava eu e um amigo, a gente foi apresentar esse projeto para uma empresa. E o que aconteceu? A gente pegou o auditório grande, acho que tinha 100, 120 lugares, alguma coisa assim. E apareceram lá, acho que 20 ou 30 pessoas. O número 20 e 30 pessoas era excelente. Excelente, tá? Pelo número de pessoas que a gente convidou, entre 20 e 30 pessoas, foi excelente. Só que o auditório tinha quantas pessoas? Qual era a disponibilidade? 100, 120. Quem passava, falava o quê? Pô, tá vazio, hein? Esse projeto vai naufragar, hein? Percebeu? Percepção humana é uma das coisas que o analista de negócio precisa trabalhar, já que a gente lida com o ser humano a todo instante. Então, olha só que legal. A gente começou a ter problema, porque as pessoas começaram a falar, poxa, eu passei lá em frente e estava sobrando lugar. As pessoas não estão comprando muito a ideia, não, né? E, na verdade, a gente teve um bom apoio. O que a gente fez? Vamos trabalhar com a percepção humana, não é verdade? A gente pegou, da próxima vez, um local menor. E a gente usou a estratégia da escassez. O que é a estratégia da escassez? Você já reparou que tudo na vida que é mais escasso, você dá mais valor? Ouro. Se encontra ouro na esquina, se encontrasse, não seria tão valioso quanto é hoje. Não dá ouro. Não dá. Ouro não dá na esquina, né? Não dá você não consegue ver em todo canto. É caro. Diamante. Tem tantas coisas que são escassas, não é verdade? Tudo que é mais escasso, nós atribuímos valor maior. Repara isso. O que a gente fez? A gente estava indo justamente contra a estratégia da abundância. Por quê? A gente botou um monte de lugar disponível e a percepção das pessoas é o seguinte, poxa, está sobrando lugar, esse projeto não é tão valioso. A gente mudou, pegou uma sala menor de, acho que 10 pessoas, 15 pessoas, e algumas pessoas chegaram a ficar em pé na sala. Tá? Elas não se importaram, obviamente. O que aconteceu? Quem passava ali, o que disse? Caramba, olha só, o projeto tá bombando, hein? Tem até gente em pé assistindo. Por quê? A gente mudou. A estratégia que a gente trabalhou na escassez, né?
e que teve um resultado fantástico. Tá? Isso é lidar com uma coisa que a gente chama de a percepção subjetiva do ser humano. Tá? Isso no meu treinamento a gente até estuda bastante para a gente poder atacar. Porque se você quer ter resultado a longo prazo, a médio prazo, você tem que saber lidar com gente, com ser humano. E não é fácil. O ser humano hoje está de bem, amanhã está mal. Amanhã ele está de pá virada. Né? Então, saber lidar com gente, saber lidar com o ser humano, exige conhecimento. É arte e ciência ao mesmo tempo. Outro assunto que eu queria tocar aqui é o seguinte: como é que você começa na análise de negócios? Né? Como é que você começa nessa profissão? Dá para você começar de várias maneiras diferentes. Tá? Eu diria que tem dois assuntos que você precisa conhecer. Trabalhar com requisito. Você vai trabalhar com requisito. Análise de negócio não é fazer única e exclusivamente especificar requisito, escrever requisito. Nada disso. Mas é uma tarefa que você vai fazer rotineiramente. Mapear processo. Você conhece a notação BPMN de modelagem de processo? Se não conhece, está mais do que na hora. Ah, mas Marcelo, lá na empresa a gente não usa. O analista de negócios, e quem quer ser analista de negócios tem que ser líder, tem que ser influenciador. Não espera acontecer, ele faz acontecer. É diferente. É diferente. Essa é a diferença do analista de negócios. Ele não espera a aprovação da empresa para começar a utilizar a anotação BPMN. Ele vai lá e faz. Ele vai lá e faz. Tá? Então, ele é influenciador, ele é líder, ele vai na frente. Ele não espera alguém mandar. Tá? Então, quer começar na análise de negócios, você precisa fazer um curso de formação de analista de negócios. Assunto que você não pode deixar de estudar: modelagem de processo, mapeamento de processo, requisitos, saber lidar com o ser humano e conhecer o baboque. Você não pode deixar de conhecer isso. Senão você não vai ser um analista de negócios. Senão você vai ser um mero garçom de luxo. Sabe o que é o garçom de luxo? Sabe o que é o garçom de luxo? É uma brincadeira interna que a gente faz pelo seguinte: tem muito profissional de analista que se intitula analista de negócios, mas na verdade é garçom de luxo. O que é garçom de luxo? É aquele cara que vai para frente do cliente e tira a comanda. Sabe aquele cara que tira a comanda? Pois não, senhor, o que o senhor deseja? Isso não é fazer análise de negócio. Perguntar para o cliente o que ele quer é a pior coisa que você pode fazer, porque ele não sabe o que ele quer. E ele vai revelar aí os desejos evidentes dele e não as reais necessidades. Já falei que o analista de negócio ele trabalha com a dor do negócio, a dor do cliente. Então, garçom de luxo faz isso. Ele vai lá, tira a comanda, ele bota debaixo do braço papel e caneta e vai entrevistar. Analista de negócios, não. Ele tem outras técnicas e ferramentas, como Use Store Mapping, como o Canvas de requisitos e tantas outras ferramentas e abordagens para poder lidar com o cliente e ganhar ele. Ganhar no sentido de contar com a colaboração dele para quê? Para fazer análise de negócio. Tá? Para você começar, você tem que fazer um curso e você tem que começar a gostar, você tem que gostar de falar de negócio. Esse é um assunto que eu gosto muito de falar. Já pensou? Imagina que você está vendo duas pessoas conversarem. E uma está falando assim: olha, nós temos que ter cuidado com a lei tal, a jurisprudência, a causa tal merece o nosso cuidado. Que tipo de profissional é esse? Uma chance. Escreve aí no chat. Escreve aí no chat. Escreve aí no chat. Quem é esse profissional que fala de jurisprudência, petição, causa, lei? Médico? Analista de sistemas? Não é, né? Quem é? É isso. Advogado. Claro. Advogado. E se você vê um outro profissional que está conversando com ele que fala de anamnese, de medicamento, de tratamento, de saúde, é o quê? É advogado também? Claro que não, é um médico. Aí eu te pergunto, qual é o vocabulário? É isso mesmo, tá todo mundo aqui falando, né? O Rodrigo, o Romário.
Você que é analista de negócios ou quer ser analista de negócios, qual é o teu vocabulário? É falar de requisitos? É falar sobre Kanban? É falar sobre o storyboard? Claro que isso faz parte do nosso dia a dia, mas ser analista de negócios é falar sobre ROI, é falar sobre melhoria operacional, é falar sobre os processos e melhoria de processos de negócio. É olhar o negócio, né? É entender o negócio e propor as melhorias. E ter sempre esse olhar atento. Né? Olhar os modelos de negócio e ver o que o negócio pode fazer para melhorar. Tá? Então, muitas das vezes, tudo começa com a nossa palavra, né? Com nosso linguajar. Repara só, você muitas das vezes reconhece um profissional pela forma como ele fala, tá? Pela forma como ele fala, pelo que ele fala, pelas palavras que ele utiliza. Antes de você ser um analista de negócios, eu gosto de dizer que a gente precisa trabalhar o nosso mindset, que é uma coisa que eu trabalho muito no curso, no treinamento. O que é isso? Quando você é um analista de sistemas, um exemplo, você está sempre pensando em quê? Sistema. Tudo que o teu cliente fala, você geralmente traduz em tela e botão, não é? E o analista de negócios? Se ele não sabe nem qual vai ser a solução ainda, ele vai pensar em tela e botão? Claro que não. O mindset do analista de negócios é outro. Ele está pensando no negócio e na melhor solução. A solução pode ser mudar processo, criar processo, fazer um treinamento, criar uma unidade de negócio, seja o que for. Criar um sistema, mudar o data center, como o Itaú fez, sem impactar nenhum dos 40 milhões de usuários. Então, percebeu? O espectro de opções é muito grande. Então, o analista de negócios tem um linguajar próprio. Ele não fica falando apenas de software, ele não fica falando apenas de TI, senão ele é um analista de sistemas, travestido de analista de negócios. Tá bom? Então, essa é a diferença. Vamos lá. Algumas perguntas aqui antes de eu continuar. O Romário Araújo está falando, essa definição de identificar oportunidades de melhoria e recomendar soluções lembra muito a definição de análise de risco, onde o risco na sua ótica de risco positivo, ou seja, são oportunidades. Qual a diferença, se existir, entre o analista de risco e analista de negócios? Legal. Geralmente o pessoal me pergunta qual é o papel, né? Eu não sei. A gente precisa pelo menos começar a discernir qual é a diferença, quais são as responsabilidades desse profissional chamado analista de risco. Por quê? O analista de negócios no mercado ele pode também assumir outros nomes, tá bom? Tem coordenador ou líder de solução. Então, na verdade, ele faz análise de negócios, tá? Então, assim, às vezes você não vai ter o cargo de analista de negócios, mas você vai fazer análise de negócios. Isso é interessante dizer. Então, qual é a diferença entre o analista de riscos? Depende. Qual é o papel, quais são as responsabilidades desse profissional? O que eu posso te garantir, Romário, é o seguinte, o analista de negócios, ele entende o negócio, ele compreende as pessoas e as suas necessidades, ele recomenda as soluções, ele ajuda o time a construir a solução e depois que a solução está em operação, olha só, depois que a solução está em operação, ele ajuda o negócio a monitorar essa solução para ver se ela continua a entregar, sabe o quê? Valor para o negócio. Às vezes você coloca lá um RP e o RP começa a atrapalhar mais do que ajudar. Então é nesse caso que possivelmente precisa iniciar um trabalho de identificação do problema, de recomendar um novo RP e por aí vai. Por isso que a gente diz que o trabalho do analista de negócios é um grande processo, ele nunca para. Tá? Ele nunca para. Então, a gente tem um espectro de conhecimento muito grande para esse profissional. Já falei como é que você pode começar? Processo de negócio, não só processo de negócio, tá? Mas engenharia de requisitos. Faça um bom curso, uma boa formação de analista de negócios, tá?
quando eu falo faço uma boa formação, saiba com quem você está fazendo, né? Eu gosto muito de dizer o seguinte, às vezes a gente foca muito no nome da empresa, só que não é a empresa que dá o curso, não é a empresa que dá o treinamento. Quem dá o treinamento é o instrutor. Então, quem é esse instrutor? Quem é essa pessoa? Quem é esse profissional? Né? O que ele sabe realmente de análise de negócio? Então, para pensar nisso. Eu te digo isso porque sempre que eu contrato um profissional, eu dou meus treinamentos presenciais online, eu sempre procuro saber o seguinte, quem é essa pessoa que eu estou contratando? Eu estou contratando pelo nome da empresa ou pelo profissional? Porque no final das contas, é o profissional que vai entregar o serviço, tá? Não é a empresa. A empresa é só um prédio, cadeira, mesa, mas é o profissional que faz a diferença, tá certo? Certificação. Tem certificação em análise de negócios? Tem sim. O IBA, o Instituto Internacional de Análise de Negócios, mudou agora recentemente a certificação. Tem 4 níveis. Você começa pelo ECBA, onde você faz um exame e não precisa comprovar a experiência, e depois, à medida em que você vai evoluindo, você pode avançar nos diferentes níveis de certificação, tá? Os diferentes níveis de certificação. Marcelo, Diga. rapidinho, só pegando a questão do risco lá, né, e a certificação aí agora, é muito interessante que você acabou de passar. Eu vou começar pela certificação. Antes, no Baboc 2, ele tinha um pré-req para iniciar, né? Então, hoje eu estou vendo que tem muito aluno online aí, e essa mudança ela é muito positiva, que hoje não está igual um GP para fazer uma prova de PMP, comprovar 5, 7 anos, não sei quantas horas. Isso é bem interessante, que agora eles conseguem nivelar no nível de fundamentos, né? E aí depois você vai galgando as outras certificações. Isso é muito interessante. Melhorou muito. Melhorou. Essa era uma grande reclamação que se tinha, tá? Então isso mudou agora, dia 22. Que legal, muito bacana. Nova aí pra gente, né? Informação nova. Exatamente. Ó, tem uma pergunta interessante do Romário. Vejo também uma semelhança enorme entre o papel do analista de negócios e o papel do PO no Scrum. Boa! Tem muita similaridade? Tem sim. Tem uma grande diferença. Eu vou te dizer qual é. Embora o analista de negócios ele possa assumir até mesmo o papel de PO, tá? De Product Owner, aquele cara que defende o produto, o PO ele tem um grande conhecimento, ele é o porta-voz ali dos clientes, tá? Para o time de desenvolvimento. O PO ele tem um foco muito grande em produto. O que se quer? Enquanto que o analista de negócios ele tem uma visão mais do todo. Isso pode ser interessante, como pode não ser interessante, quando ele assume o papel de PO, o analista de negócios. Por quê? O analista de negócios está sempre se perguntando o porquê das coisas. Tem até uma pergunta, o que realmente precisa ser feito? Tá? Então, o analista de negócios pode ajudar a construir um bom produto? Pode. Embora o seu foco seja o negócio e não apenas o produto. Mas tem muita similaridade, sim, e o analista de negócios pode fazer o papel de PO também. Tá? A Maroa, muito importante que o analista adquira justamente a habilidade de, após os levantamentos realizados, possa apresentar os reflexos dos problemas, bem como solução para os mesmos. Exato. Quando ele levanta o problema, ele muitas vezes vai precisar defender que aquela solução ali que ele está querendo sugerir é a melhor coisa a ser feita. Então ele vai construir um documento que na iniciativa privada se chama de business case, no poder público se chama termo de referência, dentro da Petrobras se chama EVTE, Estudo de Viabilidade Técnica. É uma defesa de que aquele projeto tem que ser levado a cabo, à frente, para resolver aquele problema. E é claro, vai ter que ser feito um estudo de viabilidade e assim por diante. Então, o analista de negócios faz isso, tá? Esse estudo pode ser um parágrafo, dependendo da solução. Agora, se for para construir uma plataforma de petróleo, pode ter certeza que não vai ser um parágrafo, né? Vai ser mais do que um livro, se bobear. Vamos lá, gente? Mais perguntas? Vamos lá? O Antônio está dizendo aqui, estudo diz que a vida útil de um celular dura 5 anos, sim. Quando a gente usou aquela metáfora, né? Aquele exemplo
do celular, é verdade. É verdade. Então, o analista de negócios hoje, ele está tomando uma importância muito grande nas organizações. Tá? Muito grande, muito grande. O Rodrigo está falando aqui, olha, te vejo no TDC na próxima semana. Perfeito, nos vemos lá. Chama lá para a gente tomar um café, lá em Porto Alegre. Isso aí, semana que vem, dia 5, né? Acho que sim. Tá na agenda, não vou esquecer não, mas estaremos lá. Estaremos lá. Ah, não é Maroa, é Maria. Tá bom, eu achei estranho, né? Eu achei estranho, mas tudo bem. Perfeito. Perfeito. Sem problema. Perguntas? Vamos lá? Deixa eu só falar mais uma coisa aqui para vocês. Quando o FOL, né, convidou para a gente escrever esse capítulo da análise de negócio, é interessante que são as diferentes vidas do profissional de TI, não é isso, FOL? Exatamente, Marcelo. Você sabe que... Posso fazer um adendo rapidinho? Claro, claro. É o seguinte, hoje, a gente, de certa forma, se a gente... Vamos levar aqui como é que a gente está posicionado, né? Então, hoje nós temos arquitetura de governança e gestão, né? E existe a área técnica de operação. E hoje, seja o profissional que está na faculdade, seja os profissionais do dia a dia, eles precisam entender melhor o que é esse cinto do Batman, né? Esse cinto de utilidades que você já comentou aí. E você trabalhando diretamente na área técnica, você não consegue perceber exatamente como é que chega aquela demanda até você. Eu ainda vou mais, Um próprio GP, eu percebo muito bem que nos cursos, tanto que você ministra, tanto os cursos que eu ministro, senta GP na nossa frente, senta o Scrum Master. E eu percebo muitas das vezes essa dificuldade dele, os domínios estão na cabeça dele. Teoricamente ele tem que controlar. Agora, como chega essa demanda e como esse bebê é formado, confeccionado até esse crescimento, não sabe. Hoje eu acho que um dos segredos, Marcelo, hoje, que até está vendo, eu estou falando tanto de arquitetura de governança quanto de gestão, é você conseguir justamente fazer vamos dizer assim, esse profissional mais híbrido, que ele consiga estar os dois ao mesmo tempo. Esse é o grande segredo hoje. E isso, Marcelo, é o que a gente quer passar para o livro. Por esse livro que a gente está escrevendo junto, eu agradeço a oportunidade da gente estar escrevendo esse livro junto. Você, mais uma vez, como coautor, né, meu amigo, uma pessoa de grande credibilidade, que é justamente você que conseguir transferir isso. Porque uma vez montado o meu balanço scorecard, uma vez eu definido aonde eu quero chegar ao meu target, eu preciso entender como é que eu vou fazer isso acontecer. E esse cinto do Batman, principalmente o feeling do analista de negócio, e assim, na realidade é mais do que analista de negócio, ele entender o contextual, porque é muito fácil você estar escrito, como você falou, o Babó, que é o corpo de conhecimento. Muito bem, ele te dá um norte, ele não é um dogma, né? Ele não é um dogma. Então ele conseguir entender isso, é isso que a gente quer passar hoje, a gente quer passar essa visão nesse livro, é entender isso como todo. Muitas das vezes a gente está lá embaixo, a gente não consegue entender, né? Então era isso que eu queria falar para você, Marcelo, esse feeling. Eu acho que uma coisa muito importante é o que o analista de negócio traz para a empresa, é ele conseguir ter esse povo, né? Eu pego aqui, eu pego ali, conseguir compilar isso de uma forma que tanto a TI entenda, saiba prototipar, até mesmo para o negócio, né? Então, é isso muito bacana, Marcelo. Tu falo demais. Hoje o show é seu. Hoje o show é seu. Romário Araújo, que é meu aluno do treinamento online, o SEB 2, está aqui falando. Obrigado, Romário. Legal. Romário foi meu aluno aqui em Brasília também. Abraço, Romário. Perfeito. Então, gente, assim, o que a gente repara é que esse profissional está sendo cada vez mais valorizado justamente não só pelo papel, mas pelo tipo de contribuição que ele pode vir a trazer para a organização. E é claro, ele vai começar como analista de negócios e ele vai galgar várias posições na organização. Por quê? Ele vai começar a se destacar porque ele não vai ser um cara que vai trabalhar na cozinha. O que é a cozinha? É a TI. Né?
Infelizmente, as pessoas têm essa visão. Infelizmente. A TI tem a sua importância, a sua mega importância. Mas as pessoas olham a TI como a cozinha. Isso é muito chato. Tá? Eu vim da TI, eu sei disso. Tá? Só que eu tenho um detalhe. O analista de negócio, ele trabalha direto no negócio. Esse é o foco dele, no negócio. Então ele se sobressai. Ele se destaca quando ele consegue ser assertivo na recomendação de soluções. Quando ele começa a ser assertivo nessa recomendação de soluções, não tem para ninguém. Então ele vai galgar as oportunidades. Ele vai deixar de ser visto como o cara que escreve requisitos, mas é um cara que entende o negócio, entende a organização e as suas necessidades. E quem contribui para a melhoria organizacional vai ser recompensado por isso, né? Tende a ser recompensado por isso. Grande abraço também, Romário. Grande abraço. Marcelo, é importante, muito importante essa visão holística, né? Essa visão de um todo, né? Que é justamente isso que você acabou de dizer. Quando você tem essa visão holística, fica mais fácil, né? Você consegue transferir para todas as áreas, né? Isso que você acabou de falar. Exato. Essa visão do todo, ela é importante. Já reparou que quase ninguém tem essa visão do todo? Quase ninguém tem essa visão do todo. Entender a cadeia de valor, ou seja, as atividades que entregam, que criam produto e serviço que a empresa constrói. As pessoas dentro de uma organização, elas têm a visão do seu departamento. Olha, acontece isso e aquilo. E elas se preocupam com o quê? Elas se preocupam com os entregáveis do seu departamento, do seu trabalho. E quem vê o todo? Né? Então, o analista de negócios, ele é um grande articulador. Eu gosto de usar essa palavra. Ele é um grande articulador. Melhor até do que agente de mudança. Ele é um grande articulador para fazer as coisas acontecerem. Tá? E quando ele tem um bom patrocínio, as coisas acontecem. As coisas acontecem. Agora, para ele ganhar um bom patrocinador, para ele poder ter autonomia e chegar na maestria, ele vai conquistando com as quick wins, né, as pequenas vitórias, e mostrando o resultado. Tá? Mostrando o resultado. É isso que é importante. E aí, vamos lá. Mais perguntas? Cadê? Marcelo. Boa pergunta. Boa pergunta do Romário. Ó. Existe algum local em uma estrutura organizacional para posicionar um analista de negócios? Ótimo. Vamos lá. Ele pode estar debaixo da TI, embora eu não recomenda muito. Tem seu valor, mas ele vai ter problemas. Porque o viés dele vai ser sempre entregar soluções de TI. Não é interessante. Ele pode estar debaixo de alguma unidade organizacional. Já vi em vários modelos, Romário, o analista de negócios debaixo de uma diretoria de operações, que é responsável pela melhoria do negócio. Melhoria processual. Já vi time de analista de negócios debaixo da diretoria financeira, onde esses analistas de negócio faziam um trabalho proativo de apontar que produtos e serviços aquela empresa deveria retirar do mercado. Por quê? Porque talvez não estivesse entregando, não estivesse representando tanto valor assim para o negócio. Lembra do 80/20? Então, o ideal é que você consiga pegar um mix restrito de produtos e conseguir o teu maior faturamento. Quais são esses 20% que você tem que se concentrar e o resto você pode, então, acabar? Então, o analista de negócios pode estar debaixo de uma diretoria financeira, de uma diretoria de operações. Você ganha bastante com isso. Nos Estados Unidos e aqui, você já vê também escritório de analistas de negócios. Assim como você tem o PMO, você tem um escritório de analistas de negócios também. Aqui, ó, a Maria está dizendo, costumo dizer que a empresa funciona como uma engrenagem, onde cada peça depende uma da outra. Pois é. O problema é que uma peça não conhece a outra. Verdade. Uma peça depende da outra. Quando a gente vê gestão por processos, e é uma disciplina bem interessante para o analista de negócios, olha só que interessante.
Um processo, a saída de um processo é a entrada de outro processo. Essa visão do todo, e a maioria das pessoas dentro da organização não tem, ela vai estar mais preocupada só com o seu entregável. E o resto que se vire, né? Então, essa visão do todo do analista de negócio é muito importante. Então, a Maria está dizendo, o analista tem essa visão ampla para ter argumento convincente dentro da sua análise. Sem dúvida, Maria. Fala aí, Fol. Marcelo, pensando um elemento, vou fazer uma brincadeira com você no seguinte sentido. Eu vou pensar que é o elemento gráfico perigosíssimo, que é o gateway paralelo. Tá? Eu gostaria da sua visão. Você sabe que o gateway paralelo, ele diverge e converge de uma forma perigosa. Muito bem. O analista de negócio, até que ponto ele tem que ser um gateway paralelo? Ou seja, ele pode sair por várias vias e eles convergem em várias vias? Ou ele tem um momento dele de ser ou exclusivo ou inclusivo? Gostaria da tua opinião, Marcelo. Você está falando do analista de negócios em relação ao que especificamente? Vamos lá. Exatamente, na atuação dele, agora eu estou falando da atuação dele do dia a dia. Né? Ele com chapéu, com chapéu de analista de negócio. Gostei da sua opinião. Legal, vamos lá. O que acontece? O analista de negócio ele pode atuar em vários contextos da organização. Ele pode atuar no contexto mais operacional, mais gestão e mais no topo da pirâmide. Nos Estados Unidos é muito comum o analista de negócios, por exemplo, ajudar na comunicação da missão ou da estratégia corporativa, estratégia organizacional. Por quê? Pensa no seguinte, um dos grandes gaps que a gente tem, lacunas, né, na organização é o seguinte, é a comunicação da estratégia para o operacional. A estratégia está lá, clara na cabeça das pessoas. Mas para o operacional, não. Para o operacional, não. O cara está preocupado em remar. Tá? O cara está preocupado em remar. O capitão, ele está lá no remo, no leme, né? Não, como é que é o... Esqueci o nome da... Tá lá dirigindo o barco. Tá o navio. Ele está preocupado com o quê? Ele está preocupado com quem está remando. No navio não se rema, eu sei. Mas ele está preocupado com quem está fazendo o navio andar? Não. Ele está preocupado com o destino. Então, esse gap entre a estratégia organizacional e o operacional pode ser um dos trabalhos que o analista de negócios pode fazer. Então, o analista de negócios pode trabalhar no operacional, pode trabalhar ali no meio da pirâmide e também no alto da pirâmide. A organização verticalmente, horizontalmente, o analista de negócios pode atuar onde se deseja a melhoria organizacional. Tá? Essa configuração de atuação do analista de negócios, como é que ele vai ser, se ele vai ser um gateway paralelo, como é que ele vai atuar, se ele vai atuar, se ele vai parear com outro profissional, tudo depende da necessidade da organização. O que não pode ser esquecido é o seguinte, qual é a missão do analista de negócios? Entender o problema, e para isso ele precisa entender o negócio e fornecer solução. E recomendar a solução. Fornecer não, recomendar a solução. Eu já vi analista de negócios atuando das mais diferentes formas. Tá? E um dos melhores cenários foi quando eu vi o analista de negócios trabalhando bem próximo da alta direção. Bem próximo, ajudando a organização a enxergar para onde ela deve ir. Então, esse analista de negócios se tornou, na verdade, um grande irradiador da estratégia organizacional. Então, foi uma experiência bem interessante que eu vi isso no início do ano passado, numa empresa. Ó, o Romário está dizendo o seguinte,
Na empresa onde trabalho, no escritório de processos e projetos, você vê algo desfavorável em trabalhar abaixo dessa estrutura? Não vejo não, Romário, não vejo não. Se você já tem essa estrutura e conseguir espetar ali um analista de negócios, um time de alguns analistas de negócios, vai ser muito bom. Até porque o GP sozinho não vai conseguir fazer tudo. Algumas pessoas dizem que existe uma briga entre GP e analistas de negócios. Pelo contrário, papéis distintos, tá? Pode ter overlap. Eu esqueci o nome em português, tá? Sobreposição. Sobreposição de tarefas? Pode. Nada que uma boa negociação previamente seja feita não vai resolver. Mas pode sim, o analista de negócios pode trabalhar num escritório de processos e projetos. Vejo isso com bons olhos. Se já tiver essa estrutura e puder espetar ali um time de analistas de negócios ou um analista de negócios, já é um bom caminho. Já é um bom caminho, sim. Vamos lá? Marcelo, você entende também que um dos primeiros caminhos para se entender o negócio e começar a trabalhar com o negócio, eu sempre falo isso nos cursos, é Sim. iniciar pelo mapeamento de processos. Sim, sim. Por quê? Diga. Pode falar. Eu acho que é bem interessante porque ele começa a entender essa palavrinha, não é mais nem sopinha de letra, é um acrônimo meio que longo, que é holístico. O que você acha? Eu gosto muito de, assim, na verdade, com a modelagem de processos, quando você desenha um processo, você começa a materializar aquilo que está na cabeça das pessoas. O conhecimento tácito. Ah, não, eu sei que as coisas funcionam assim. Tá? E se você não materializar isso num papel, no computador, criar poxa, as coisas funcionam assim. E vou te dizer mais. Quando se tem uma visão compartilhada e única de como que a coisa acontece, tá? No dia a dia, já aconteceu muito de eu dar consultoria numa empresa e quando a gente começou o trabalho de processos, tinha o operacional e o gestor. Cada um descrevia o processo de uma maneira completamente diferente. O pessoal do operacional falava, não, a gente faz isso, faz a tarefa A, B, C, D. E aí o gestor, não, peraí, a tarefa D a gente nunca combinou isso. Ah, mas é que no dia a dia, isso aqui quando eu fui fazer deu um problema. Então, olha que interessante, quando você tem um modelo o modelo de processo, o desenho do processo, você começa como analista de negócios a entender melhor as coisas. Tá? Você consegue entender melhor o negócio. E até onde você se move, onde você se mexe na organização. Então, se você precisa mexer e lidar com algumas pessoas, saber onde estão esses processos é fundamental. Eu gosto muito, sim, dessa abordagem, sim. Fol? Opa, beleza. Marcelo, você entendendo, a gente entendendo o COBIT como um guarda-chuva dos frameworks, tá? Vamos partir desse princípio. O COBIT como um guarda-chuva desses frameworks. Ele, através dos seus 37 processos, ele chama todos os grandes frameworks, inclusive o próprio BPMN, inclusive o próprio Babok, ele busca esses chapéus. Então ele inicia com todos os chapéus ali, dizendo, daqui a pouco você entra, daqui a pouco você entra também. Perfeito? Uhum. Perfeito. Você concorda comigo que antes da gente implantar, que é uma opinião sua, qualquer framework, não digo nem metodologia, qualquer boa prática, até mesmo a melhor prática, aquela que via commodities na tua empresa, que vira uma boa prática imediatamente. Você acha que primeiro a gente tem que entender como a empresa está nos seus correlacionamentos? Claro, eu acredito que muito mais interessante é você não precisa nem modelar o papel de pão, como funciona o teu processo. Às vezes ele é muito interessante, porque ele é um veículo até mesmo para descrever a tua visão, a tua missão. O que você acha, querido? Não, com certeza. Se você não entender as correlações, tá? Os links,
da organização, tanto interno como externo, na verdade é o seguinte, acho que um dos grandes desafios do analista, eu acredito que um dos grandes desafios do analista de negócio, além de lidar com pessoas, é justamente entender o negócio. Entender o negócio não é fácil. Tá? A gente fala, não, entender o negócio, mas entender o negócio não é uma coisa fácil. É um desafio muito grande. Tá? É um desafio muito, mas muito grande. E quando a gente começa a entender e ter essa clareza de compreender o negócio, entender as suas correlações, como você falou, o COBIT faz essa amarração, o profissional só tem a ganhar. Inclusive, o COBIT é um dos assuntos que o analista de negócios deveria conhecer. E é interessante porque, assim, não acaba, né? É muita coisa, né? É muito assunto que o analista de negócios precisa conhecer e lidar. Então, o desafio é muito grande, né? O desafio é muito grande mesmo. Isso é verdade, Marcelo. Eu gostaria até de pensar também, hoje é analista de negócios, né? Muito conhecido como OIP, Organização em Processo. Mas o anterior dele era o OSM, que era Organização, Sistemas e Métodos. E em OSM, tinha tanto o analista quanto o gerente de OSM. Né? Claro que tinha uma palavrinha ali no meio que não era muito interessante, que era método, né? Quando a gente começa a falar método, uma receita de bolo já não é contextual, né? Então, muito bem, eu acho que hoje, seja no Baboc 3, que você escreveu, inclusive, ou no Baboc 20, a tendência desses frameworks é sim, tá colocando do lado do pai, né? O SM estava, ou seja, do lado do diretor, auxiliando na empresa como um todo. Porque quando ele está lá em cima, ele consegue entender melhor os gaps, as lacunas, né? Quando ele está aqui embaixo, eu acho que não é uma boa prática justamente ele estar debaixo da TI, como você colocou, e feriu muito bem. Porque se ele está debaixo dele, ele se limita, né? Se limita primeiro pela tecnologia, né? Então, muitas das vezes, tem 4 ferramentas. Eu vou puxar agora o chapéu do ITIL, tá? Então, na hora que eu estou puxando o chapéu do ITIL, onde eu defino hoje, eu estou falando do V3, tá? Na versão 2011. No primeiro processo lá de estratégia de serviço, depois da estratégia, vir um portfólio para mim fazer o meu pipeline, de que eu entrego, o que é a entrega. Eu só consegue fazer isso, esse interfaceamento, Marcelo, se for um cara que tem esse feeling, tanto da diretoria como aqui embaixo. Se ele não tiver, Marcelo, vai continuar. Isso vai ficar muito nítido, claro, na modelagem. Né? Olha só de retrabalho que tem aqui do que a gente está fazendo dos processos. Então, hoje, eu acredito que aqui, assim como que veio o pré-antecedor dele, o OSM, e agora o OIP, a gente está falando aqui de OIP, de Organização em Processo, e está aí debaixo dele um Baboc, e está aí debaixo dele um BPMN. Nós estamos falando de governança e gestão, né? Então, esse afunilamento, ele precisa... Acho que é isso que é importante, Marcelo. E eu percebi isso nos cursos aqui em Brasília, em Curitiba, outros lugares que a gente ministra, que você também, que quando senta um diretor, um dono de uma companhia, para assistir esses cursos, eu percebo que imediatamente vem o diretor, o subdiretor dele, o superintendente dele, o CIO, vem o CFO. Eu estou vendo muita gente de finanças e RH sentado para entender e dizer o seguinte: olha qual é esse papel. Então eles começam a pensar esses conhecimentos para agregar no seu dia a dia. Né? Não sei se você concorda com essa linha de raciocínio. Sim, sim. Cortou, enquanto você começou a falar, cortou completamente aqui para mim. Ah, tá. O que eu falei foi o seguinte, que você entendeu o OSM e o OIP, né? Isso aí ficou claro para você, né? Então, isso. Então, hoje, o que a gente percebe é que quem está sentando nessas cadeiras agora é os diretores. Quando ele senta um diretor, imediatamente que eu começo a perceber que está vindo o CFO, está vindo o CIO, está vindo o pessoal de RH. Então, quando a gente pega aquela cascata de objetivos, onde tem o objetivo de TI, aí tem o objetivo de marketing, financeiro e RH, a gente começa a perceber que quando eles começam, principalmente do COBIT, né, e o de Baboc, esses caras estão começando a sentar com a gente. Dizer, peraí, o que é isso aqui? É uma mágica? Estou inventando a roda? Não. Simplesmente, a gente está trabalhando por processo simples, né? Um conjunto correlacionado de atividades com objetivo específico.
né? Onde tem uma entrada e a saída. A saída é um valor, é informação, né? E para a gente conseguir manter esse equilíbrio é justamente através da utilização dos recursos, não é isso? Perfeito? Isso. Otimização dos riscos, isso é muito importante. Quando o Romário falou ainda agora, eu já vou parar de falar, tá? Quando o Romário falou ainda há pouco do risco, né? A gente começa a perceber o seguinte, que imediatamente que o analista, o chapéu do analista de negócio entra e ele faz o papel dele, é imediatamente, subsequente, tem que analisar os riscos. Aí vem os jargões, você mitiga, você aceita, mas você só aceita isso através de uma definição que ela pode vir por qualquer uma, mas pode vir por uma que eu vou chamar aqui um chapéu do Gucci, de gravidade, urgência e tendência, né? Então, eu queria, o que você acha com relação, justamente, hoje, ele não deveria, na realidade, ele está debaixo, né, de todos, de qualquer negócio. Sim, ele está lá em cima, que mais eu vou te falar, ele vai conseguir ter esse fim, né? Ainda mais se o cinto do Batman dele for de mais de 10 anos de experiência. Que aí ele vai conseguir Sim. entender, né? O que você acha? Não, eu concordo. Quanto mais próximo o analista de negócio estiver lá da alta direção, melhor. Primeiro porque ele vai estar com um sponsor, um patrocinador forte. Tá? Um dos desafios do analista de negócios hoje, compartilhando aqui o dia a dia, é o seguinte. Geralmente o analista de negócios tem um patrocinador fraco. Por exemplo, quando ele está debaixo da TI, ele tem um patrocinador fraco, é o gerente da TI. E esse cara, ele vai brigar com outros profissionais. Agora, quando ele vem lá de cima, com as costas quentes, aí ele consegue fazer a coisa acontecer. Como a Maria está dizendo aqui, né? Colocar no papel e fazer acontecer a adrenalina incrível. Mas é isso mesmo, né? Então, quando o analista de negócios vem lá de cima, ele está ligado. E melhor até. Quando o analista de negócios ele demonstra que ele conhece realmente o negócio, ele conquista o respeito, a admiração e as pessoas começam a falar diferente com ele. O grande desafio é que o analista de negócios assim, leva tempo para conhecer o negócio e só essa visão do operacional ela não é suficiente, ela precisa da visão do todo. Eu gosto muito de um assunto chamado arquitetura corporativa. Tá? Você pode desenhar a tua organização através, por exemplo, do Poldar, do Zachman, do Togashi, e você tem uma visão do todo, muito útil para o analista de negócios, muito útil mesmo. Tá? Então, assim, a gente ganha muito com isso, entendeu? Então, é fundamental que o analista de negócios ele possa fazer justamente esse trabalho lá em cima. Tá? Quando ele vem lá de cima, bem patrocinado, junto com a alta direção, o link que ele consegue ver e a visão que ele consegue ter de cima para baixo é bem interessante. É bem interessante. Porque, na verdade, ele vai passar nos diferentes níveis organizacionais. Então, tem-se um resultado bem interessante. Nos Estados Unidos, é muito interessante que você tem analista de negócios que está fazendo isso, tá? Que está fazendo justamente isso. Ele tem times de analistas de negócios atuando junto com a alta direção para trabalhar, por exemplo, no gap que existe da comunicação da estratégia. Bacana, Marcelo. Eu acho isso importante. Como você falou, né, o Costa Quente, que é esse sponsor, mas eu acho que acho que a grande sacada que a gente poderia deixar hoje, independente de qual for a demanda, de quanto tempo for levar, você tem que demonstrar esses ganhos rápidos, né? Esses quick wins. Pois é. Porque a partir do momento que eu consigo engajar a equipe por resultado, fica mais fácil, né? E esse é das qualidades que tem que ter um analista de negócio. Eu digo não só ele, mas assim como qualquer outro profissional. Mas claro que eles estão na camada estratégica, tática ali, né? E colocando o povo, né? O seu braço de povo para toda a área operacional. Mas isso é muito importante, ele entender esse quick wins. Agora, ele tem que saber utilizar essas técnicas, né?
seja no Sim. momento que uma das técnicas, aí você falou ainda há pouco da engenharia de requisitos, que é que é um capítulo grande pra caramba, e ele Pois é. retrata, né? É meio que uma Maria Gabriela ali, como entrevistando, né? Tendo algumas técnicas, uma delas é interessante que é a pirâmide, né? Com relação a isso, de diamante, você entender o contexto, isso é importante, né, meu amigo? Você concorda Pois que eu acho que um dos três grandes segredos do Baboca, eu vou deixar uns dois, você vai falar com toda a maestria, mas aí entender o Quick 1 e os outros dois eu vou deixar para você. Uhum. Você falou das quick wins, eu comecei também a falar. Foi-se o tempo em que você entrava num projeto e você só mostrava o resultado desse projeto daqui a um ano e meio. Hoje, o cara te contrata, se ele não vê resultado na tua contratação, e isso é uma das preocupações que eu trabalho muito com os times de analistas de negócio. Você tem que mostrar pequenas e rápidas vitórias. Tá? O quanto antes. Porque senão, o cara não vai querer financiar um analista de negócios, um time de analista de negócios. Para quê? Mais gente. Tá? Então você tem que mostrar resultado. Qualquer profissional é assim dentro de uma empresa. Mas especialmente o analista de negócios. Por quê? Qual é o produto, qual é o entregável do analista de negócios? Análise, recomendação de soluções. Você concorda comigo, Fol, que a gente não entrega um entregável, né? A gente não tem um entregável, não é uma coisa palpável. Não é um produto ou serviço que o gerente de projetos entrega. Não é um software, não é um servidor. Então, para permitir a visibilidade do trabalho do analista de negócios, a gente tem um desafio grande, tá? Que é mostrar essas pequenas vitórias, e não é pequena vitória de escrever bem o requisito, não é nada disso. É vitória de melhoria organizacional, operacional. É melhorar o negócio. Antes o processo levava 2 dias, e agora leva 1 dia e meio. Poxa, melhorou, não melhorou? Melhorou. Melhorou. Poxa, bastante. Só você ver quantos por cento que melhorou. Mostrar isso para a organização. O cara está se pagando, né? Então, assim, esse realmente é um desafio, tá? É um grande desafio que o analista de negócios precisa se aperceber, tá? É verdade, Marcelo. E aí, o pessoal, será que não tem mais umas perguntas aí pra gente? O que eles Deixa eu ver. poderiam falar? Faz aí, vamos ver o que eles podem falar, para eles ouvir eles um pouquinho, né? Vamos lá, Maria. Dentro desse contexto do patrocínio, o analista deve conquistar seu espaço, sim, o que viabiliza a continuidade dos processos, exato. Perfeita essa observação de resultados imediatos, é isso mesmo, isso é importante. O analista de negócios que não entregar esses pequenos resultados imediatos, ele não vai conseguir se sustentar dentro da empresa. As pessoas vão perguntar, o que esse cara está fazendo? Ele não entrega nada. É o que acontece, tá? É o que acontece, ele não entrega nada. Se ele não entrega requisito, não entrega sistema, não entrega... O que ele faz? Então, tem que ver isso. Romário, né? Principalmente quando lemos a definição de alinhar a TI ao negócio e aumentar o valor da TI, sim. Vejo também o analista de negócios como um grande facilitador da governança de TI, também, sem dúvida, um papel fundamental nessa facilitação, entendimento da governança de TI e da governança corporativa também, tá? Da governança corporativa também. Eu acho que a gente não tem mais perguntas, não. Eu já li todos os comentários aqui. Finalizou aí, Marcelo? Finalizou sim. Só mais alguns minutinhos, só para ver se o pessoal não vai postar mais alguma pergunta, mais algum comentário. Mas, assim, o que eu posso mostrar para vocês é que as empresas hoje elas estão cada vez mais preocupadas com a melhoria. Não é apenas melhoria processual, melhoria de processo, melhoria do negócio. Melhorar processos é um dos elementos que a organização precisa considerar. Então, a organização ela precisa realmente
melhorar todo o seu negócio constantemente. Lembra, Business Agility, a capacidade que a organização tem de responder de forma rápida e fluida às mudanças que o mercado impõe. A gente está vendo o que está acontecendo com os táxis, com o Uber. Já está vindo um outro modelo de negócios que vai derrubar o Uber. Por exemplo, o Google está testando desde o início do ano carros sem motorista, lá em Nova York. Para que Uber? Já parou para pensar? Para que Uber? Então, o que está acontecendo hoje são modelos de negócios cada vez mais disruptivos e que se a empresa consolidada não reagir, ela morre. E o analista de negócios tem grande papel nessa business agility, nessa capacidade organizacional de reagir prontamente e de forma fluida à mudança. Não dá para parar, mudar tudo e impactar nos negócios. Olha o exemplo da Kodak. Ela reagiu mal, perdeu o rumo e tem lá os seus produtos ainda hoje. Ela ainda existe, mas em matéria de fotografia, quem é Kodak? Quem é Kodak? Deixa eu ver se a gente tem mais perguntas aqui. Não, não tem mais perguntas não. Não mudou. Então, ficamos por aqui, né? Pô, Marcelo, ficamos. Eu queria agradecer a oportunidade. Eu queria deixar registrado aqui, Marcelo, que não parou aqui entre nós dois. A gente vai ter vários outros. Claro Ótimo. que com foco específico no livro, onde a gente vai escrever, mas nós vamos falar ainda de BPMN, nós vamos falar de vários outros frameworks de governança, né? E de gestão. Mas assim, o pessoal que está aí com a gente, a audiência, nós já vamos fazer um prático, né? Onde você vai trazer, Marcelo, para a gente aí um exemplo seu do dia a dia que você olha aqui, ó, o que deu certo, né? Como é que funcionou. Isso vai ser importante para a gente, né, Marcelo? Que hoje nós já aprendemos com você toda essa teoria, né? E você passou vários exemplos. Agora, imagina trazer para esse pessoal um exemplo prático, né, Marcelo? Uma situação real, cabal, que você pegou exatamente da tua experiência, puxando, claro, o Baboc como pilar, né? E que deu certo, né? Acho que seria interessante. Com certeza. A gente daqui para frente vai trazer algumas ferramentas, algumas técnicas que a gente usa. Inclusive, um deles é o BABAF. Business Analysis Board Approach Framework. É uma metodologia para você fazer análise de negócio. A gente vai ver aí mais à frente. Eu lancei fiz um spoiler, não, fiz uma notícia, né, para a gente poder aí ver para frente. É uma novidade que a gente vai falar aí. Sensacional, sensacional. Muito legal, Marcelo. Beleza mesmo. Acho que finalizou por aí com o pessoal, né? Eu queria agradecer a todo o público aí. Estou vendo a audiência grande, muita gente escrevendo aqui também. Fico feliz aí pela oportunidade, Marcelo. E, sem dúvida nenhuma, que possam daqui para frente entender. Eu tive alguns alunos que falaram que depois que assistiram a analista de negócio, foi um divisor de águas para a sua vida profissional e como um todo, né? Ele começa a ter essa visão. Que daqui para frente a gente consiga contribuir ainda mais para toda essa comunidade, Marcelo. Muito obrigado a todos. Minha internet cortou. Eu vi. Ela tá oscilando. Fala aí o que você perguntou. Tá. O que não, na realidade, eu agradeci a oportunidade e que a gente possa modificar. Eu falei o exemplo de alguns alunos que depois que assistiram a analista de negócios, eles teve um divisor de águas na sua carreira profissional. Eles começaram a querer colocar isso no seu dia a dia. E muitos foram tolhidos, né, pelo próprio negócio, pelo gestor. Mas sempre fica a dica, né? Aquela famosa fica a dica. Procure incorporar isso no papel de pão ou no ganho já uma vitória rápida ali, dizer, olha, nós conseguimos essa vitória através daquilo. Então você vai começar a ter autoridade, gerenciar a tua autoridade. Isso é importante, né? Deixar para o pessoal aí. Eu acho que foi uma palestra fantástica, muito encorpada, cheio de detalhes, não com uma malícia saudável, né? Donância de negócio, achei bacana. A tua abordagem foi interessante, como sempre. Obrigado, tá, Marcelo? A ArcEng
através do seu manager, agradece muito a oportunidade. Perfeito. Grande abraço para vocês, gente, e a gente se esbarra por aí. Essa é a grande verdade. O mercado é pequeno e a gente vai se esbarrar cedo ou tarde. Boa noite aí, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.